Olá, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Estamos aqui ao vivo com o deputado Pompeu de Matos, né, a quem eu peço que olhe para a câmera aqui quando for... E já lhe digo, pode até tirar a máscara, deputado. Pode até tirar a máscara. Aqui essa divisória de acrílico nos protege, né? E vamos ter uma entrevista, um bate-papo muito interessante com ele aqui, que tem uma trajetória política muito interessante, né? É uma caminhada longa já, como deputado primeiramente estadual, né? 3 mandatos, e agora está no 5º mandato de deputado federal. É uma liderança do PDT no estado, né, aqui na região também, e vai nos conceder essa entrevista. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Vitor Abreu. Meu abraço aí a todos os internautas que estão aí ligados no programa Visão, da nossa Web TV, TV Noroeste. É um prazer poder estar aqui contigo, fazer esse bate-papo e me reencontrar com os internautas, porque é a maneira mais próxima agora de nós se comunicarmos nesse momento aí de distanciamento social, especialmente. Exato, e a internet tem essa força grande aí, né? Deputado Pompeu, se pensava que a democratização no país, ou a redemocratização, vide regime militar, depois a volta da democracia, né, de mais liberdade, etc. e tal, traria desenvolvimento, prosperidade e paz ao país. Mas fenômenos como a corrupção, a violência e os escândalos políticos decolaram, sobretudo nos últimos tempos. O senhor atribui ao que isto? Veja bem, a corrupção ninguém inventou ela agora, ela sempre existiu. A diferença é a dimensão, ou até mesmo as aparências, a divulgação. Na ditadura, todos sabem que a imprensa não era livre, então não tinha como dimensionar, não tinha como divulgar, ninguém podia falar, não que a corrupção não existisse. O que falam da Ponte Rio-Niterói, o que falam da Transamazônica, o que falam da Itaipu, tem livros escrevendo coisas do Arco da Velha, que até Deus duvida. Então, a corrupção, ela não é um privilégio deste ou daquele partido, desta ou daquela visão política. Lamentavelmente, ela é inerente ao ser humano. E o poder tem, às vezes, os encantos do poder. A ditadura não aparecia isso, a imprensa não divulgava, ninguém podia falar, não que não existisse. A violência também existia. Provavelmente num patamar menor, na minha compreensão. Hoje a violência cresceu muito no mundo, não só no Brasil. Agora, a despeito de tudo isso, entendo que a democracia é que permite que tu possas saber o que acontece, divulgar o que está acontecendo, denunciar as falcatruas, a corrupção, que via de regra sempre existiu, não é um privilégio também deste ou daquele governo, porque, como disse, isso aí é inerente à realidade do poder, lamentavelmente. O que precisa é nós termos mecanismo de controle. Mais importante do que tu denunciar a corrupção é tu punir o corrupto. Mais importante do que tu alardear aos 4 ventos os fatos é tu fechar as portas. Tu impedir que a corrupção se alastre. Mas ela existe, como diz o castelhano, nossos vizinhos aqui do outro lado do Uruguai, echa la lei, echa la trampa. Sempre vai ter a trampa. E nós temos que sempre resistir, persistir, exigir, cobrar. E esse é o papel da sociedade, é o papel da imprensa, é o papel do poder público, é o papel da polícia, é o poder dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, que tem que funcionar e funcionar cada vez mais e melhor. Pois é, mas deputado Pompeu de Matos, toda essa engrenagem que o senhor acabou de citar e que é construída num país e que existe no Brasil, alguns órgãos até sendo criados depois para poder, até quem sabe, fazer frente a esse fenômeno da corrupção, mas o que se percebe muito ao longo do tempo é que o sistema político brasileiro favorece
muito também a questão da corrupção, no meu ver e ao ver de muita gente, que eu sei, na medida em que em o político, em o agente político, seja deputado, senador, enfim, e até mesmo na área executiva, podendo ficar mais mandatos, ele acaba, daí mais do que nunca, ambicionando mais e mais poder, e aí certamente tem a possibilidade de facilitar a corrupção. Eu lhe pergunto, o senhor concorda com a possibilidade de uma reforma política muito forte, profunda, reduzindo mandatos, reduzindo o número de agentes políticos em todas as esferas no país, como forma de, quem sabe, reduzir bastante esse fenômeno? Veja bem, a corrupção não é em função dos mandatos que exerce, mas dos mandatários que ocupam os cargos. Eu sempre digo assim, gente boa e gente ruim tem em tudo que é lugar. Em tudo que é função, em tudo que é profissão, em tudo que é atividade. A pessoa não é boa em função do lugar que nasce e nem do cargo que exerce, mas do comportamento que tem e das atitudes que tomam. Eu conheço gente da polícia que não é gente boa, da advocacia, da magistratura, do poder legislativo, do poder executivo, eu conheço em todas as áreas, na religião. Então ninguém está imune. O que nós precisamos é cada vez mais aperfeiçoarmos as regras e prepararmos cada vez mais a sociedade para isso, porque qualquer cidadão é produto também do meio. Não existe nenhum político que vem de outro mundo, não cai do céu. Ele é resultado da sociedade. Esse é o extrato da sociedade que nós temos. O que nós precisamos é fazer cada vez o aperfeiçoamento, o controle. Eu sempre afirmo e tenho comigo muito claramente que, por exemplo, na política, muita gente critica a política e se omite. Se os bons se omitem, os maus ocupam. Não existe lugar vazio em política. Em política, se não é eu, é ele. Se não é nem eu, nem ele, é um deles. Se não é dos nossos, é dos outros. Como disse, se os bons se omitem, os maus vão para lá. Alguém vai ocupar esse cargo. E aí tu te omite de participar, permite que outro vá, tu fica te queixando de quem foi, mas tu não esteve na linha de frente para evitar que aquele tipo de gente chegasse lá. Então nós precisamos cada vez ter pessoas mais preparadas, capacitadas, comprometidas, envolvidas com a sociedade, ocupando funções relevantes. Aí nós vamos melhorar a política. Mas, deputado, daí tem uma questão assim, eu acho que o senhor concorda, não sei se o senhor concorda. Em muitas situações, o poder econômico de determinados candidatos, que eu acho que não é o seu caso, o senhor tem uma história aí de vinculação popular muito forte desde lá de trás. Mas em alguns casos, ou quem sabe em muitos casos a nível de Brasil, o poder econômico acaba viabilizando uma eleição e depois ele viabiliza várias outras eleições pelo seu poder econômico dos candidatos. Isso só por si, deputado, não seria uma razão para estancar o número de mandatos, para poder haver essa renovação, a oxigenação, e não permitir que aqueles que têm mais poder econômico e uma estrutura, uma teia, um staff maior, continuem e alijando da chance de participar também outros que, quem sabe, não têm nada do ponto de vista de estrutura financeira? O senhor não concorda? Tu tens razão. E isso é o que parece, mas nem sempre necessariamente é. Por exemplo, eu fui vereador, e não tenho vergonha de dizer, fui prefeito, com muito orgulho, na minha cidade, Santo Augusto, fui deputado estadual por 2 mandatos, um terceiro mandato que eu não cheguei a cumprir porque eu renunciei para ser prefeito, mas fui diplomado, e 5 vezes me elegi deputado federal. E no meio do mandato de deputado federal, eu concorri a vice-governador. E perdi de vice-governador. Eu concorri, então, 11 vezes. Me elegi 10 e perdi uma. Eu não era deputado federal e concorri a federal e me elegi. 3 mandatos. Eu deixei de ser deputado federal, não era nada. Não tinha um pinto para dar água. E concorri a deputado federal e me elegi do nada, direto, deputado federal para o 4º mandato e agora estou no 5º. Não tem poder econômico, não tem dinheiro, ninguém me financiou, ninguém me deu nada, ninguém me pagou nada. Aliás, vou dizer, nem pedi. Até porque se pedisse não ganharia mesmo.
eu tenho a minha posição, a minha postura, eu tenho o lado. E assim como eu, e eu não quero ser o melhor exemplo de ninguém, mas quero dar o meu próprio exemplo, outros parlamentares têm esse comportamento. E hoje, nós mudamos a regra em Brasília, substancialmente. A reforma política que tu falas e que a sociedade pede e reclama, na verdade ela vem acontecendo paulatinamente. Por exemplo, antes havia o financiamento empresarial, hoje não tem mais. Quem recebia o financiamento empresarial? Quem votava com os empresários, quem votava com os grandes, quem ia lá e entregava o seu voto em favor dos grandes. E o pequeno não tinha dinheiro nenhum. Então, esse era um favorecido. Agora não, agora existe o financiamento público de campanha com um valor limitado, bem limitado, e a maioria não ganha o valor que o limite permite. Vou dar um exemplo. Um deputado podia ter até 2,5 milhões de verba para concorrer. Sabe quanto o deputado Pompeu de Matos recebeu? 500. Ou seja, os outros receberam, a grande maioria, 5 vezes mais do que eu. E eu tive mais votos que eles. Por conta do trabalho, da inserção, do comportamento, da postura, da retidão. Então, hoje o dinheiro já não faz tanta diferença, embora seja fundamental. Mas o senhor tinha um nome consolidado. Nesse sistema de financiamento de campanha via pública, também os partidos muitas vezes direcionam as verbas para determinados candidatos. Né? Mas isso ficou muito provado, inclusive, nessa eleição presidencial última e outras. Mas veja bem, é claro que para te candidatar, vamos comparar, vamos pegar um jogador de futebol. Ninguém vai apostar num jogador de futebol que não domina bem a bola, Sim. que não joga bem o futebol. Tu olha, eu atiro a bola para o jogador, para o cidadão, né, para aquele jovem, no jeito dele matar a bola no peito, no pé, eu já sei que ele joga bola. Então os partidos, claro, apostam em quem tem chance de se eleger. Isso na vida é assim. Ninguém aposta em alguém que não se dedica à carreira, não tem aptidão, não tem um carisma, não tem uma inserção, não tem um protagonismo. Isso é da natureza da vida. O senhor tem mostrado uma carreira bem honesta, sua caminhada a gente já pôde constatar isso, né? Certamente nunca teve um processo, imagino, de repente. Mas assim, né, deputado, ainda nesse nosso debate aqui da questão do financiamento público, caciques de partido manipulam a verba para a eleição. Isso foi muito divulgado já, foi muito alardeado. Eu acho que não dá para passar pano quente em cima. Não dá para passar pano quente, mas nós estamos cada vez aperfeiçoando mais as regras para que não fique só na mão dos caciques. Então hoje tem mais uma pluralidade. Por exemplo, o meu partido, o PDT, 30% da verba que o partido recebeu foram para as mulheres. Quem definiu quem receberia foram as próprias mulheres. Elas se reuniram e estabeleceram o critério. Aquilo que cabia aos homens foi estabelecido o critério. Por exemplo, agora na eleição municipal, cada município onde o PDT concorreu, por menor que fosse o município, tinha 20 mil reais o candidato a prefeito. Tinha 5 mil reais o candidato a vice-prefeito. E aí, dependendo do tamanho do município, em função da população, do eleitorado, ia subindo para 50, 70, 100 mil, não era mais do que isso. E as mulheres, quando o candidato a prefeito, recebiam um plus, recebiam bem mais do que os homens. Ou seja, algo público, transparente, claro, visível a olho nu, ao ponto que ninguém pudesse dizer assim, esse foi o comportamento do PDT. Não sei como foram os outros partidos, mas nós estamos ofertando o nosso próprio exemplo para servir inclusive de exemplo para que outros façam, que para mim foi do melhor jeito. Ok. Então o senhor acha que, já vamos passar agora para outra pergunta, outro assunto aqui, mas o senhor acha que a reforma política está acontecendo e não precisaria haver assim uma mudança muito substancial? Veja bem, eu inclusive sou membro, nós estamos num projeto em Brasília tramitando da reforma política. Eu sou membro da comissão que está fazendo a reforma política em Brasília. Por exemplo, 513 deputados, não poderia vir para 250 no máximo? Federais? Não vai acontecer nunca. Pois é. Eu já tenho que dizer, para mim não enganar o cidadão, senão vai dizer, o Pompeu veio e passou a lábia. Não, inclusive eu tenho um projeto para diminuir para 430 deputados. O Rio Grande do Sul perderia 6 deputados, fazendo uma proporcionalidade. Eu fiz a lei do número de vereadores, para te ter uma ideia. Eu sou autor da lei do número de vereadores. A Crista da Rosa teve uma época que teve 21, teve uma época que voltou para 10 e hoje tem 15. Exato. Quem estabeleceu essa lei
foi o deputado Pompeu de Matos, emenda 58 da Constituição. Eu tenho muitas leis aprovadas no Brasil, e essa é uma delas, que as pessoas às vezes não compreendem. Mas a Câmara de Vereadores tem, na sua composição, o número de vereadores na proporção da população que ela representa. É como a roupa no corpo. PMG, pequeno, médio, grande, conforme o tamanho do corpo. Também assim são as câmaras de vereadores. De maneira muito justa, muito correta, com números, é uma escadinha. E essa lei está em vigor e assim funciona. Eu propus a mesma lei para a Câmara dos Deputados. Não tive êxito ainda. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Reduz em torno aí de 60, 70 deputados federais. E vou dizer para ti, é muito difícil aprovar, que o Brasil é grande e os estados buscam a sua representação. Então é uma briga de foice no escuro, não é simples. Mas, por outro lado, eu quero dizer, por exemplo, nós fizemos uma reforma política onde nós aprovamos duas coisas, que para mim está feita a reforma. Só nessas duas coisas. E uma das propostas da minha autoria. Ela proíbe coligação nas eleições proporcionais, ou seja, não tem mais coligação para vereador, para deputado estadual, para deputado federal. Esta reforma, que para mim vai reduzir o número de partidos de 35 para 10, vai sobrar 10 partidos no andar da carroça. Parabéns, agora sim, estamos nos entendendo. Eu sou contra esse número de partido até debaixo d'água. Então essa proposta é minha. Redução originalmente. Para 10. E sabe quando que eu apresentei o projeto? 1999. 1999. Mas continua defendendo essa ideia. Não, é lei agora. Agora é lei, foi aprovado. Foi mas aprovado. quando é que vai ser colocado em vigor? Aí que tá. Então, já entrou em vigor para vereador. Tanto que aqui em Santa Rosa, por exemplo, o PDT teve que concorrer sozinho. Não. Eu digo da redução do número de partidos. Não, mas aí eu vou chegar, porque a consequência é isso. Então, o PDT concorreu sozinho, não elegeu nenhum vereador em Santa Rosa. Na maioria dos municípios, sabe o que aconteceu? De 35 partidos, ficou em 20. 15 já foram. 15 partidos já dançaram com base nessa eleição. Agora, nesse ano que vem, vai ser a primeira vez que vai acontecer a eleição sem coligação para deputado estadual e sem coligação para deputado federal. Lembra no colégio que a gente jogava a minha turma contra a tua e não vale enxerto? Então, é o meu partido contra o teu para deputado estadual, para deputado federal, e não vale tu pegar um bom de voto lá do outro partido. Vou dizer para ti. Isso, na sua visão, vai acabar de novo dando uma reduzida. Vai reduzir, vai diminuir. Os próprios políticos vão sair dos partidos pequenos, vão para os médios, aí os pequenos vão desaparecer, os médios vão crescer, vão se tornar grandes, vai sobrar 10 partidos no Brasil. Essa é uma reforma que eu quero que ela seja implementada. Qual seria a sua previsão cronológica disso acontecer? 3 eleições. Mais 3 eleições. Essa, mais uma e mais outra, sobra 10 partidos no Brasil, se mantiver essa regra. Ok, deixa eu lhe fazer uma outra... Mas se me permite, eu dizer uma outra. A outra regra, eu disse que 2 bastavam, a outra regra, ela estabelece uma cláusula de barreira para os partidos. Sim. Ou seja, nesta eleição já houve, são 4 barreiras, já houve a primeira, e era assim, o partido tem que ter 9 deputados federais, senão ele fica sem fundo eleitoral, fundo partidário, tempo de televisão, cai para a segunda divisão, vamos dizer assim, em termos futebolísticos. E, além disso, tem que ter 1% dos votos em todo o país e 1,5% dos votos dividido em 9 estados. Ou seja, o partido tem que demonstrar que tem capacidade, que tem torcida, tem força, que tem voto. É como o time de primeira divisão. Né? O time de primeira divisão. Nós temos 20 times de primeira divisão no Brasil. São os times que têm torcida. Eles ganham dinheiro na televisão, eles têm o jogo televisado. Isso vai acabando com os partidos de aluguel. Então vai acabando com os partidos. Tu está entendendo? Então, nesta primeira eleição, dos 35, sobrou, que foi em 2018, sobrou 23, vamos dizer assim, bem organizados. E os outros se rearranjaram, reagruparam e fizeram mais uns 3 ou 4. Na eleição agora do ano que vem, onde era 9 deputados vai para 11, onde era 1 vai para 1,5 dos votos no Brasil, e onde era 1,5 vai para 2. E assim vai subindo até 2030. Resultado, cada eleição para deputado federal, a medida é os deputados federais,
os partidos vão encolhendo, vão diminuindo, vão se aglutinando, vão se fundindo, vão se fechando. A referência são os deputados federais. A referência é deputado federal. Vai sobrar no Brasil, em 3 eleições, 10 partidos. Que eu vou dizer para ti, já é demais. Bastava 5 ou 6. Sim, com certeza. E uma pergunta sobre uma questão muito necessária agora, o foro privilegiado. Como é que o senhor se posiciona com isso? Que tem aí senadores, tem deputados que defendem. Eu sei que o Álvaro Dias e até o Lazier Martins aí são defensores da eliminação do foro privilegiado. Veja bem, as pessoas fazem hoje um debate de muita retórica. Eu sou advogado, e sou advogado criminalista de mais de 500 júris. Então eu tenho uma prerrogativa de poder dizer que conheço da matéria, porque eu sou um criminalista, e digo isso de boca cheia, sem medo de morder a língua. Na verdade, o nome, digamos assim, apelidado é foro privilegiado, quando na verdade não é esse, é foro por prerrogativa. Então, de acordo com a prerrogativa de determinada autoridade, ele tem um foro. Então, não é nenhum privilégio. Tanto que, vou te dar um exemplo, tu viste o ministro Salles? Foi denunciado por quem? Pelo Ministério Público Federal e pela Suprema Corte. O que ele fez? O que ele fez na semana passada? Renunciou? Renunciou por quê? Para escapar do foro privilegiado. Sim. Então veja que privilégio é esse, então. Então não é privilegiado. Vamos dizer, é foro por prerrogativa. Que às vezes pode ser interessante e às vezes pode ser muito ruim. E eu vou dizer para ti, na minha opinião, sempre vai ser ruim. Porque, veja bem, tu és condenado pelo Supremo e recorre para quem? Para Deus? Então, se tu tens o foro comum, tu responde em Santa Rosa. Se for condenado, tu recorres para Porto Alegre. E se tu fores condenado, tu recorre para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E se tu fores condenado, para o Supremo. Enquanto tu recorre, há uma expressão que diz, enquanto o relho sobe, o lombo descansa. Entendeu? Tu vais descansando da vida. Então, o foro privilegiado é muito retórica, tanto que um ministro renunciou para escapar do foro privilegiado, do foro por prerrogativa. Eu defendo que essa coisa seja mais transparente. Isso sim. Sim, mas veja bem, o ministro é um cargo estanque, ele é passageiro. E o deputado, e o senador, e o... Tem deputados que renunciou para escapar do foro privilegiado. Porque se ele continuasse lá no Supremo, ele ia ser condenado. Então ele renunciou, caiu o processo, veio para o foro comum e começou tudo do zero. Ele perdeu o mandato, mas escapou da cadeia. Então tem que ter muito cuidado quando a gente fala desse tema, porque eu defendo assim, por exemplo, um deputado, ele não pode responder processo na comarca comum. Porque senão eu chego aqui em Santa Rosa, alguém arruma um processo para mim. Eu vou lá em Giruá, outro arruma um. Então eu tenho que responder num só lugar. Não precisa dizer que seja lá em Brasília. Não tem que ter o privilégio. Ou se tiver vários processos contra um deputado, contra um senador, reúna num lugar só para processar senador. Vou dar o exemplo do prefeito. Para mim, o melhor exemplo. O prefeito tem um foro especial, não tem? A 4ª Câmara em Porto Alegre. Então, o prefeito não é julgado pelo juiz da cidade aqui de Santa Rosa. Ele é julgado por um juiz lá no Tribunal de Justiça. Se o prefeito perder, ele recorre para o STJ. E se perder para o Supremo. Eu defendo, por exemplo, que a autoridade estadual seja julgado por um tribunal no seu estado. Se perder, recorre para cima. A autoridade federal por um tribunal federal. Se perder, tem aonde recorrer. Não pode ser julgado pelo Supremo, por um só tribunal de última instância. Okay. Ou seja, tem que ser reformulada as instâncias. Do jeito que está, não está bom para ninguém. Com certeza. Aqui, vamos quebrar um pouquinho o protocolo. O assessor do deputado queria dar um recado aqui. Precisamos ter essas exceções assim numa entrevista ao vivo aqui. Sabe o que ele está me pedindo? Eu estou falando contigo aqui e nós estamos ao vivo na TV Câmara, né, com a sessão do voto impresso. Tu sabes que está... Sim, tá. E que é um tema que a gente pode discutir aqui. Então está em Brasília o debate do voto impresso, que é um debate muito importante. Eu sou membro titular da comissão do voto impresso em nome do PDT. A favor do voto impresso? Eu sou amplamente a favor do voto impresso. E defendo o voto impresso e é a minha briga. E é importante, já que ele me chamou a atenção,
ele queria a minha inscrição ali, mas eu faço a inscrição depois, porque eu também sou líder do PDT, eu posso falar como líder. Aí, para mim, o voto impresso é assim, ó, eu quero o voto eletrônico, continuo querendo, não abro mão do voto eletrônico, que ele me dá velocidade, mas eu quero junto com o eletrônico, da maneira como ele é hoje, ao lado dele, com ele, o voto impresso. Poder ter a constatação física. Então, como é que funciona? Só para as pessoas entenderem. É assim, eu chego na urna eletrônica, como ela é, e voto lá. Vou botar meu número aqui, vou fazer uma campanha para mim aqui. Boto o número 1212. Vai aparecer o Pompeu lá, de pilchado. Aí, a hora que eu apareço, eu aperto confirma. Votei eletronicamente, tá? E aí imprime o voto. Aí apareceu o voto impresso, eu confirmo. Aí eu confirmo o voto. Aí confirmado o voto, aquele ticket que imprimiu o voto cai ali na urna que está embaixo. Ou seja, essa impressora ela está dentro de um vidro de acrílico. Eu enxergo, mas eu não toco. Ninguém toca no voto. Sim. E ele cai ali. Aí como é que funciona o resto da questão? Bom, correu a eleição. No dia da eleição, na metade da tarde, o juiz daquela comarca onde está correndo a eleição, daquela circunscrição, daquela zona eleitoral, ele sorteia 10% das urnas. No final da tarde, termina a eleição, o voto eletrônico, como é hoje, tudo igual. Só que 10% das urnas, aquela sorteada, que tu não sabe qual é que é, ficou sabendo só lá no meio da tarde, tu traz por fora e confere. Se conferiu, bateu, fechou. Se der um problema lá atrás, tu pode abrir aquelas urnas e contar tudo. Ou seja, é a verdade da urna, a transparência, é isso que a gente quer. Bom, eu só quero numa frase rápida que o senhor diga se imagina que pode passar ou não o voto impresso. Olha aqui, o voto impresso já passou 3 vezes na Câmara. Já foi aprovado 3 vezes. Um dos primeiros projetos do voto impresso no Brasil, não estou dizendo que é o primeiro, um dos primeiros é o meu, do ano de 2000. E o projeto é o número 3693. Estou dando o número, sim. Qualquer um pode entrar na internet e olhar. Ah, o Pompeu passou uma lábia. Não, está lá o número. Eu propus o voto impresso em 2002. Ele foi aprovado em 2003. Aliás, em 2000. Ele foi aprovado em 2002. E aprovado, inclusive, ele chegou a funcionar naquela eleição de 2002. Naquela que o Lula ganhou, lembra? Em Brasília funcionou. Brasília, tudo foi impresso. Funcionou em várias cidades do Brasil. Quando chegou 2003, sabe o que aconteceu? Apresentaram um projeto revogando o voto impresso. Deram ré no voto impresso. Sim. Depois foi aprovado mais 2 vezes. Foi aprovado mais uma vez o voto impresso. A presidente Dilma vetou. Ela vetou o voto impresso. Nós derrubamos o veto dela. E aí entraram na justiça e o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional o voto impresso. E aí parou. Não. Aprovamos há 3 anos atrás, em 2017, aprovamos pela 3ª vez o voto impresso. E aí não foi implementado, o Tribunal Superior Eleitoral se encolheu, não quis implementar. Rapidinho, tem chance agora de ser implementado? É uma briga dura. Eu digo assim, tem chance de ser aprovado, não implementado. Por que eu digo isso? Ser aprovado o voto impresso, mas pode não dar tempo de colocar para esta eleição. Sim, ok. Deputado Pompeu de Matos, agora o cenário nacional aí efervescendo, uma série de coisas. O momento político nacional é preocupante. Bolsonaro, tido por muitos como negacionista da pandemia. Agora, inclusive, está no centro de um caso que pode até levar a um pedido de impeachment. Como é que o senhor vê esse momento aí da política brasileira e até se vê alguma chance dele ter um revés aí com o pedido de impeachment? Bom, primeiro, essa questão da pandemia, que implica politicamente no governo. Para te teres uma ideia, nós fomos o país do mundo que pior tratou, sim, de maneira pior enfrentou a pandemia. E a começar pelo próprio presidente. O senhor acha que a saída do Mandetta foi determinante para a coisa piorar no sentido da coordenação? Na verdade, a postura do Bolsonaro. Tudo o resto é consequência. A postura do presidente Bolsonaro, aí ele tirou o Mandetta, aí ele tirou o Taishi, e aí ele botou o poste, que é o Pazuello. O Pazuello fez o papel de poste, né, de burrinho de presépio. Desculpa a expressão, que diz amém, 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 amém. Que, aliás, ele mesmo disse que dizia amém.
Bom, então o presidente foi ele negacionista. Ah, é uma gripezinha, é no máximo um resfriadozinho, chega de mimimi, isso aí é para quem é marica, coronavírus para quem é macho. Isso não é verdade, é uma mentira. Eu peguei o coronavírus, né? Nunca fiquei doente na minha vida, nunca baixei o hospital. Eu vim aqui no Vida e Saúde várias vezes, hoje vim de novo trazer recursos. Só fui no hospital para levar recursos, nunca para me medicar. E agora foi... E fiquei 12 dias numa UTI, fui nos pés da égua. Olha, eu vou dizer para ti, fui aí nos pés da gateada e graças a Deus estou no lombo do Tordilho, escapei. Eu estava num poço de 25 metros, eu estava nos metros 22, era um balde vazio pendurado se no fio. sentindo lá no fundo. Sem fôlego, sem nada, precisava encher aquele balde de água, de vida, e não tinha fôlego, não tinha força. Foi Deus que me tirou de lá, me deu força, fôlego, desci, enchi o balde, vim, estou aqui, mas 500 e tantos mil não voltaram para contar. Então, foi muito mal tratada essa questão. Depois, a própria vacina. Primeiro, adularam o mal, que era o corona, e desdenharam do bem, que era a vacina. Ah, a vacina vira jacaré, a vacina é comunista, é da China, não funciona, entendeu? Tudo mentira. Eu sempre digo, não importa o pelo do gato, o importante é que o bicho caça o rabo. Não importa de onde é que vem a vacina, o importante é que ela funcione, e a vacina funciona e é o que vai nos salvar. Então o Brasil, o presidente Bolsonaro errou muito nisso aí. E ele acaba sendo apontado, responsabilizado por esse morticínio que está acontecendo no Brasil. E isso gera uma repercussão política que resultou na CPI. E aí hoje o Bolsonaro desceu a ladeira nas pesquisas por conta do comportamento dele. Ele se elegeu graças, vamos dizer assim, à rejeição do PT e os problemas de denúncia de corrupção no PT. E ele fez tão mal quanto para o Brasil em função de que ele não tratou um mal que assolou o povo brasileiro, ele não teve o mínimo de consciência. E agora, depois de tudo, está comprando a vacina. Tu entendeu? Agora está comprando a vacina. Mas agora é tarde, morreu tanta gente e as pessoas não o estão perdoando. Mas aí tem o problema da compra dessa última vacina aí que gerou agora toda essa celeuma e a possibilidade de pedirem o impeachment. Né? Veja bem, a Covaxin, o presidente Bolsonaro dizia assim que não comprava porque a Anvisa não tinha aprovado a Pfizer, que foi ofertada em agosto, setembro do ano passado. Sim. É mentira. Tanta mentira que teve vacinas que não estavam aprovadas e ele comprou. A Covaxin, essa última, não está até agora aprovada. E eles já tinham comprado. Em fevereiro eles compraram, fizeram o contrato e não estava aprovado. Então é conforme a conveniência. Agora foram ver, tem uma trampa, uma enorme trampa. Então isso aí impressiona e coloca o presidente Bolsonaro numa redoma. Quem sabe até, né, deputado, quem sabe até ele foi envolvido aí por interesses, como dizia o Brizola, de gente do Centrão ali. Nem estou defendendo o Bolsonaro, mas a gente sabe que esse Ricardo Barros Diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és. O Ricardo Barros, ele trabalhou com o Fernando Henrique, ele trabalhou com o Lula, ele trabalhou com a Dilma, ele trabalhou com o Temer, foi ministro também, e agora é o líder do Bolsonaro. Então, a gente sabe como é que as coisas acontecem lá em Brasília. E depois as pessoas se assustam. Mas olha, basta tu olhar, tu ver as coisas como estão acontecendo. E nesse patamar agora, nós estamos vivendo essa redoma. Lula, Bolsonaro. Até essa semana, se tu me permites, semana que passou, eu fiz um debate em Brasília e eu disse assim, nós estamos para uma disputa eleitoral agora. Tem 3 candidatos que estão aí mais destacados na pesquisa. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro que vai à reeleição, o Lula que quer voltar a ser presidente e o Ciro Gomes, ex-governador e ex-ministro. Mas eu não gostaria que o senhor dissesse, ou falasse, se referisse sobre essa ideia que o senhor quer expor agora, sem antes responder um ping-pong bem direto aqui sobre esses 13 mais o Moro. Na sua opinião, Lula vai para o segundo turno e perde a eleição. Tá, mas o que representa Lula no cenário político brasileiro? Mais do mesmo e mais do pior. Mais do mesmo e mais do pior. Bolsonaro. O Bolsonaro é o presente que a gente já não aguenta mais. É um presente de grego que a gente quer devolver.
Moro. O Moro Sérgio Moro. É aquele que parece que é, mas não é. Lembra do remédio Denorex? Sim. Parecia que era remédio, mas não é remédio. Esse não é remédio para nada. Já foi, aliás, desta para muito melhor. Está lá nos Estados Unidos ganhando $100 mil por mês, né, para fazer, salvar as empresas do mundo que estão quebradas. Dentre elas a JBS, que ele ajudou a afundar também. Mas o que ele fez na atuação dele, com exceção dessa questão que é polêmica aí de ter tido suspeição no julgamento do Lula, em relação a todos que foram para a cadeia e a repatriação de recursos, isso não teria sido uma coisa positiva? E a Lava Jato não teria sido uma coisa válida e positiva? O mundo é feito, e as coisas no mundo se mede, não só pelo que tu ganha, nem só pelo que tu perde, mas pelo saldo médio. Se contar só o que tu ganhou, tu serás um grande vitorioso, e só o que tu perdeu, serás um grande derrotado. E tu não és nem um perdedor, nem um vencedor nato. O saldo médio te dá razão. O saldo médio da Lava Jato ficou ruim para o Brasil. O Brasil perdeu mais do que recuperou. Precisava recuperar? Precisava. Tinha ladrão? Tinha. Tinha que botar na cadeia? Tinha. Mas não precisa fazer alarde. Tem jeito. O juiz aqui em Santa Rosa não está todo dia na rádio, no jornal, na televisão, contando do processo que ele está fazendo lá no fórum. O juiz fala nos autos, o juiz fala no processo, o juiz dá sentença, o juiz não dá discurso. Então, de certa forma, o senhor disse que foi positivo, mas que não poderia ter sido feito muita propaganda. Eu entendi assim. A Lava Jato, eu não sou contra a Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato fez bem para o Brasil, até uma altura. De uma altura em diante começou a ser desvirtuada e usada politicamente, e aí resultou no que resultou. Ok. Ciro Gomes. Para mim é a esperança do Brasil. O Ciro, repare. Quando o senhor disse agora, e o senhor volta a falar sobre o Ciro, Lula, tarará, não me lembro o que o senhor disse perde a eleição. E o Bolsonaro também. Isso o senhor está atribuindo a possibilidade do Ciro vir a ganhar a eleição? Não, eu nem digo que seja necessariamente o Ciro. Eu quero dizer que tem uma terceira via. Sim. Quem estiver na terceira via vai ganhar a eleição no país. Sim. E eu luto... Que está crescendo muito esse sentimento. A terceira via é o olhar. E eu imagino que na terceira via o Ciro pode se credenciar. Sim. E se ele estiver na terceira via, é ele que vai vencer. Porque quem estiver lá, vencerá. Não é do seu partido, mas aproveito para perguntar... Como é que o senhor vê, que impressão o senhor tem, não sei se é amigo dele também, do senador Álvaro Dias? Passou o tempo dele, perdeu a vez. Sabe o cavalo passa encilhado? Sim. Era a eleição que o Bolsonaro se elegeu. Ele tinha que ter se credenciado para enfrentar o Lula, o PT, enfim. Ok, mas como é que o senhor vê ele? Ele vai ser senador de novo, vai tentar se reeleger senador. Ele não é candidato a presidente, ele termina o mandato dele de senador agora, eu tenho uma boa impressão, inclusive sou amigo pessoal dele, o irmão dele, o Osmar Dias, do PDT, do PDT. Então tem um carinho, um respeito por ele. Então, o Ciro Gomes pode estar nessa terceira via. Deixa eu dizer assim, o Ciro Gomes, na minha visão, veja bem, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, bem moço, sim, ministro da Integração Nacional, ministro da Fazenda do Brasil, foi ele que assinou o real, viu? Não foi, no final, não foi Fernando Henrique, foi ele que assinou as moedas de reais do Brasil, quem assinou, está lá o nome, ministro da Fazenda Ciro Gomes, ou seja, teve a chave do cofre do país na mão e não deixou o cofre cair no pé, como os outros fizeram. Cara limpa, mãos limpas, não porque lavou as mãos aí nas águas do Rio Uruguai, porque não sujou as mãos como os outros fizeram. Então, ele tem um cabedal, tem experiência, ninguém se preparou tão bem por tanto tempo nesse país quanto o Ciro se preparou para ser o que pretende, presidente da República. Então é um nome que comecem a olhar, porque é um nome que tem, como diz o Brizola, tem conteúdo. Beleza. Mudando agora para o cenário estadual, deputado Pompeu, aqui... Mas eu queria dizer, antes que tu mudar isso, aquilo que eu disse lá no debate, em um minuto. Okay. Eu disse assim, então são os três que vão disputar, o Bolsonaro, o Lula e o Ciro. E eu digo, o Bolsonaro e o Lula é mais do mesmo, ou mais do pior, como tenho dito. E eles são como irmãos siameses, eles se retroalimentam. Para um viver, o outro tem que sobreviver. Se um morrer, o outro morre também. Eles são como se fosse, lá em Brasília tem o côncavo e o convexo, né, que é aquelas bandejas. Eles são um o côncavo, outro o convexo. Um é o espelho, o outro é o reflexo. O Lula olha no espelho e enxerga quem?
O Bolsonaro. O Bolsonaro olha no espelho, enxerga o Lula, porque o desejo de um é estar enfrentando o outro. O sonho do Bolsonaro é ir para o segundo turno com o Lula, porque ele imagina que a rejeição do Lula e do PT, ele, Bolsonaro, ganha. O sonho do Lula é estar no segundo turno com o Bolsonaro, porque ele imagina que o Bolsonaro, com todos os tropeços, aí o Bolsonaro perde para o Lula. O pesadelo dos dois, sabe qual é que é? É olhar no espelho e enxergar o Ciro Gomes. O terror deles é encontrar o Ciro Gomes num segundo turno. Aí está a diferença, porque o Ciro, se credenciar e consolidar a terceira via, é quem pode presidir o país. Eu não ia mais me delongar, né, nesse tema, mas me faz necessário lhe perguntar. Haveria uma possibilidade de, em o Ciro encabeçar uma terceira via, ele ter a aliança aí do PSTB, por exemplo? Na verdade, o Ciro ele precisa chegar no segundo turno. Obviamente que ele tem que caminhar pelo centro. O PSDB é centro, o MDB é centro, o PSB é centro. O PDT se classifica como centro-esquerda. Centro-esquerda. Mas se ele puxar centro-esquerda, está perto do centro. E ele pegar um pouquinho da centro-direita com o centro e a centro-esquerda, juntar esse time, o mundo é feito de homens, mulheres e ideias medianas. Nós moramos no mundo nos meridianos. Poucos moram lá no Polo Norte, que é inóspito, e poucos moram no Polo Sul, que é tanto quanto congelado. Então, o equilíbrio é que se impõe. Se nós encontrarmos o equilíbrio no Brasil, quem estiver neste ponto do equilíbrio será o presidente da República. Em Provérbios, na Bíblia, a moderação em tudo é boa. Ao meio. O equilíbrio, é verdade. Equilíbrio. Agora, podemos então para o estadual aqui. Como é que o senhor está vendo a gestão de Eduardo Leite? Olha, o governador Eduardo Leite está fazendo feijão com arroz. Nada de especial, não vejo nada inovador, alvissareiro, promissor. Na pandemia, ele de certa forma se beneficiou com recursos federais que vieram, que nunca tiveram antes, e ele se beneficiou desses recursos. O servidor público, ninguém teve aumento nunca mais, ou seja, ele economizou, não dando aumento para ninguém. Não estou dizendo que está errado, nem estou dizendo que está certo, eu estou dando a descrição do fato e do acontecido. A agricultura está bombando no Rio Grande, nunca se produziu tanto nesse estado, nunca valeu tanto o produto agrícola. A salvação da lavoura, da economia, foi a lavoura da agricultura, e o Rio Grande foi o maior protagonista. Como tem sido ao longo, né? Mas agora mais. Nunca. Agora mais. Agora, por conta de que, além de produzir bastante, o preço está bom, o dólar está alto, então tudo conspirou. Então deu para o governador uma fase assim de bonança. E isso, de certa forma, ajudou o seu governo. Mas inovação nenhuma. Ele, por exemplo, está vendendo a Corsã, que diz que não venderia, está vendendo a CE, está vendendo o Banrisul, que diz que não venderia. Ele está aproveitando assim para passar a boiada. O senhor é contrário a essas vendas aí? Terminantemente contra. A Corsã não é dele. Não é dele. Ele é o inquilino. Se ele pode vender a Corsã, ele pode vender o Palácio também. Mas também assim, né, deputado? E o senhor já foi deputado estadual. O Rio Grande do Sul, de muito já tem um sério problema de caixa, né? Tem dívidas vultuosas, não tem capacidade de investimento. Mas a Corsã é lucrativa? Não, nem estou me referindo mas eu posso... Eu quero dizer que trocou mandatários e todos que vêm sentem esse problema. Não é? Mas agora o jogo está virando, porque diminuiu a remuneração dos servidores, na média diminuiu, porque como não teve aumento e a receita aumentou, por conta da produção de alimentos, enfim, dos negócios, da economia melhorou, né? O servidor público não subiu o salário. Houve reforma, né, que muitos criticaram. Não, mas reforma tem que ter. Por exemplo, foi criado o Fundo de Pensão do Estado. Foi o Sartori que criou, com o apoio do PDT. Eu sou do Fundo de Pensão, sou do Banco do Brasil, conheço bem, eu ajudei a criar o Fundo de Pensão dos servidores públicos estaduais. Isso deu uma grande economia, ou seja, nós estamos melhorando. Agora, não é justo vender o Banrisul lucrativo, não é justo vender a Corsã lucrativa, desarrumar o sistema de água vai fazer muito mal para o Rio Grande, eu tenho que dizer isso. Pois é, e o PDT tem uma carta na manga aí muito forte. Eu digo assim porque vejo assim e vou fazer a pergunta para o deputado aqui. Romildo Bolzan alcançou
via esporte, via futebol, que é uma paixão do brasileiro, e via Grêmio, que tem uma torcida imensa aqui no estado. Nada contra os colorados, mas me parece que é um pouco maior do que a torcida dos colorados. E também é respeitado por muitos colorados. Ele granjou assim um conceito muito bom como excelente gestor. Ele deve ser candidato ao governo do estado? O senhor acha que ele pode resgatar até algumas ideias de Brizola, o grande líder do PDT na história? Veja bem, o presidente Romildo, ele foi prefeito de Osório por várias vezes, 3 mandatos, é um grande gestor, se mostrou eficiente na gestão que fez no Grêmio, já presidiu o PDT, eu fui seu vice-presidente ou substituí. Aliás, ele me substituiu na presidência do PDT, depois eu o substituí. Estou presidente do PDT, agora estou licenciado, eu sou vice-presidente nacional do partido. O pai dele também foi agente político? O pai dele também foi prefeito, foi deputado estadual e presidente do Tribunal de Contas do Estado. O Romildo Bolzan é de uma boa cepa política, é uma pessoa muito honrada, muito digna, muito capaz, muito competente. Mas nós do PDT, nós reservamos isso para um momento adequado, porque agora a responsabilidade dele é com o Grêmio e nós respeitamos essa responsabilidade. Quando chegar o momento, ele e o Grêmio se entendem e aí, se houver essa disponibilidade, nós vamos ter a conversa. Eu sempre digo assim, a gente não pode se meter muito. Política é paixão e razão, e futebol é só paixão. Então, a política é paixão que tu gosta, e a razão, porque tem razão de ser vereador, prefeito, secretário, gestão, enfim, tu influencia na vida das pessoas. O futebol é só paixão. O que tu ganha? Nada. Tu é torcedor, e no meu caso, que sou colorado, estou mais para sofredor do que para torcedor. Então a gente respeita o momento do Romildo, a decisão é dele, e a gente vai saber compreender, e aquilo que ele decidir é o que nós vamos seguir. Legal. E aqui em Santa Rosa, hoje inclusive tem um evento importante, com as lideranças de Antônio de Paula, Fábio Fagundes, teve também o Altair Brizola, né? Mas hoje se inicia uma nova etapa aí com esses dois, Antônio de Paula, Fábio Fagundes. Vocês vão buscar assim o revigoramento do partido, visando, quem sabe, uma candidatura própria na próxima eleição, deputado? Veja bem, o PDT é um partido grande no país. Nós somos o 5º partido em número de votos, em número de prefeitos, em número de vereadores no Brasil. Nós temos muito mais prefeitos que o PT. Nós temos 312 prefeitos, o PT tem 180 no Brasil. Nós temos 65 prefeitos no estado, o PT tem 23, para comparar. Partido do nosso campo. Nós temos muito mais vereadores, temos 3.500 vereadores no Brasil. Ou seja, o PDT é um partido de primeira grandeza e com tendências a crescer. E somos grande no Brasil, estamos grande no estado, 65 prefeitos, 72 vice-prefeitos, 712 vereadores, e Santa Rosa nós estamos patinando. Então essa nova direção vem com o desafio, com a responsabilidade de levantar a nossa legenda. Não é possível que nós sejamos fortes em Santo Ângelo, Ijuí, São Borja, Santo Augusto, Três Passos, Tuparendi, Tucunduva, Horizontina, 3 de Maio e Santa Rosa, que é uma espécie assim de capital desta região noroeste, o PDT patinar. E nós temos homens, mulheres, nomes, pessoas, líderes. O que é preciso a gente aglutinar. E nós vemos com esse propósito, e é a razão de ser porque estou aqui também, para aglutinar, juntar forças do nosso partido, para que o PDT de Santa Rosa seja tão grande quanto o PDT do Rio Grande. Eu digo assim, não há Brasil sem Rio Grande e não há Rio Grande sem Santa Rosa. O PDT do Brasil só é grande porque o PDT gaúcho é grande. E para que o PDT gaúcho continue sendo grande, nós precisamos de um grande PDT em Santa Rosa. E esse é o propósito da nova gestão aí, com o Fábio, com o De Paula, com o Brizola, enfim, ninguém está excluído. Todos estão sendo chamados à responsabilidade, mesmo com a renovação. Para agradar os netos não tem que matar os avós. Nós queremos os mais velhos, os mais experientes, mas queremos também os mais novos, a nova geração assumindo esse papel. Ok, nós queremos aqui agradecer, como sempre o fazemos aqui, os nossos apoiadores, né? O Sicredi, a Livraria Knebel, Pacheco Fotografias, Sol das Rosense, Serralheria Witkowski, Álvaro Vieira Advogados Associados, Restaurante Bocata, Quasat Solar, Cindy Lojas, Policlínica Santa Rosa, BR Fonia, Leusin Control, Nelson Dutra Cirurgia Plástica,
Squash Academia, Realce Noivas e Golfeto Artefatos. Estamos indo agora para o final da nossa entrevista e eu então quero perguntar ao deputado, nem precisaria abrir essa folha aqui, sobre a pandemia, deputado Pompeu, que é uma coisa amarga para muita gente, temos muitas mortes no mundo todo, mas alguma coisa positiva ela também trouxe, o senhor não concorda? É o ideograma chinês, né? Tu tira o S da crise e cria. Então nós temos que tirar também o S dessa crise sanitária, dessa crise econômica, para ter alguma criatividade. Por exemplo, o nosso programa é uma criatividade. Com certeza. As reuniões virtuais, as reuniões online, ou seja, nós passamos a nos conectar, mesmo à distância, ser mais interativo, mais participativo. Esse é um aspecto. O outro, que eu espero que tenha sentido e razão de ser, é a solidariedade humana. Exatamente. Se até os animais, na invernia, se juntam no fundo do campo para se aquecer e se proteger do frio, nós, seres humanos, mais razões temos para compreender as angústias dos outros. E nesse momento, todos estamos angustiados, e só se angustia com a angústia de quem está angustiado, quem se angustia junto. Então, nós precisamos nessa hora nos ajudarmos e cada um fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte. Vou te dar um exemplo. Eu propus mais de 60 projetos para enfrentar a pandemia. Vários projetos foram aprovados. E dentre eles, um que não foi aprovado, eu propus que cada deputado abrisse mão de 30% do seu salário por 3 meses, para nós fazermos um fundo e uma grande corrente. Se o deputado abrir mão, o deputado federal, o senador terá que fazer o mesmo, o ministro, o juiz, o poder judiciário, prefeitos, vereadores, enfim, as autoridades, nós faríamos uma grande corrente. Meu projeto não foi aprovado. O que eu fiz? Dei o meu exemplo. Não querem que o meu projeto seja aprovado, mas eu vou fazer a minha parte. Eu fui lá e doei para entidades sociais 30% do meu salário. Não queria eu doar direto, eu queria que fosse para um fundo, para que não ficasse nominado. Mas como não foi possível, eu fiz o que era possível. E se cada um fizesse um pouco, doando um pouco do seu sentimento, da sua disposição, do seu trabalho, do seu olhar, nós faríamos um mundo melhor. Eu espero que isso... Se cobrou muito aí, eu sei, pelas redes sociais, do quanto a classe política deveria também ter feito um gesto de solidariedade e não fez, de modo geral. Não fez. Eu acredito assim que algumas coisas foram feitas. Por exemplo, essa questão do auxílio emergencial não foi iniciativa do presidente da República. Foi iniciativa da Câmara dos Deputados. Não, mas eu digo quando a atitude tem que ser ela... até mesmo pessoal. Pessoal. Eu fiz a minha parte, eu diria assim, talvez seja menos do que eu devesse fazer, mas eu fiz aquilo que era possível. Não é nada, mas foram 24 mil. Né, do meu salário, né? Não me fez falta, não vai me fazer falta, não morri por isso e tive a satisfação de ajudar a PAI, a Liga do Combate ao Câncer, de ajudar o hospital, ou seja, fiz a minha parte e tinha a minha consciência assim muito, muito tranquilo. E sei que teve outros que fizeram também, não é só eu, teve muita gente que fez e aí a gente precisa reconhecer, respeitar e eu espero que a solidariedade humana tenha florescido, que não é possível que o mundo tenha passado por esta pandemia e não tenha sobrado algumas lições de solidariedade para a gente. Ele não pode acontecer isso só para nós sofrer. Nós temos que aprender um pouco alguma lição sobre tudo o que está acontecendo. Praticamente o senhor já fez uma mensagem final, mas igual eu reitero aqui, o senhor é um tradicionalista, a gente sabe muito, de muito tempo forte aí defendendo as tradições gaúchas e acredita em Deus. Acredito em Deus, tenho fé em Deus, vivo para Deus, por Deus. Deus. A partir disso uma mensagem para o público que está nos assistindo aí. Eu dou uma mensagem... que vai nos assistir, essa entrevista fica gravada agora. Eu transmito uma mensagem de fé, de esperança. A gente tem que ter fé, confiança. A esperança é que alimenta o mundo. Se eu perdesse as minhas esperanças agora, eu não viveria para diante. Então nós temos que ter muita fé. Eu mesmo estou aqui pela mão de Deus, senão não estaria aqui, porque eu saí do fundo do poço do coronavírus. A mão de Deus, a mão generosa do patrão velho lá de cima que me tirou, não tem outro. Mas os médicos, foi ele que mandou. Os remédios, foi ele que deu. Então ele me trouxe aqui. Claro, e isso eu não esqueço nunca. E aonde eu chego, eu agradeço a Deus por ter chegado. E onde eu vou, eu peço que Deus me ajude a chegar, me leve para lá. E se eu estou aqui, tem razão de ser, desse sentimento que eu carrego dentro de mim
Então, ó, que Deus nos ilumine, ilumine a todos vocês, nos proteja, mas eu deixo uma razão final. Tem uma história que conta que uma pessoa tinha muito fé em Deus e era muito pobre. E tinha muita fé em Deus, e muito pobre, e morava na beira de um rio. E um dia choveu muito, veio uma enchente. E aí as pessoas foram lá para tirar ele da enchente. Eles, não, vai parar de chover, eu estou rezando para Deus, Deus manda parar a chuva e eu vou me salvar. E a chuva não parou, a enchente subiu, vieram barcos para tirar ele não saiu, estava rezando para Deus. E aí encheu, ele estava na cumieira da casa, e veio um helicóptero para tirar ele, e ele não quis sair, que estava rezando para Deus que Deus ia salvar ele. Aconteceu que a enchente levou ele morreu e teve com Deus. E todos estavam sendo E aí Deus disse, ele sim, Deus, na hora que eu mais precisei, tu me abandonou. Ele disse, não. Quando começou a chuva, eu mandei te buscar. Mandei um barco. Tem helicóptero da tua cidade? Não tem, né? Pois eu mandei buscar um helicóptero de fora para te levar. Tu não entendeu a minha mensagem. Então, Deus não caminha pela gente. Deus não faz as coisas. Ele ensina, dá o caminho, dá o norte, o rumo. A gente tem que fazer. Ele dá o livre-arbítrio e a gente tem que decidir. Então, que Deus nos ilumine e que nos dê o caminho e que a gente não pare nunca de caminhar para fazer o bem para as pessoas que merecem, que precisam, que necessitam, que têm direito e que a gente possa viver de bem com a vida. Legal. Muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui, deputado Pompeu de Matos. A honra é minha. Essa entrevista agora, então, fica gravada. Outras pessoas poderão assistir esse programa que foi ao vivo. E, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente tem a sua presença aqui. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Um abraço.